Fala, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Mudando o nosso encontro agora para meio-dia e 12. Eu não poderia deixar de fazer essa piadinha sincrônica logo no dia 11 de novembro, né? 11 do 11, muito massa toda essa sincronicidade, muita energia espiritual abundante aqui. E eu tô realmente muito feliz com o dia de hoje, porque finalmente eu vou apresentar o nome desse nosso programa. Eu consegui encontrar algo que fazia sentido para mim, muito tempo quebrando a cabeça. E nós vamos intitular esse nosso encontro, né, de segunda a sexta, que rola aqui todos os dias, ok? De segunda a sexta, que vai ser a partir de agora, meio-dia e 12, todos os dias. Eu estou batizando esse encontro de O Diário do Educador Digital, beleza? Então, a partir de hoje, você vai estar sempre nesse encontro, você vai ouvir muito falar desse conceito de educador digital e muito em breve eu te explico um pouquinho melhor do que isso. E aqui, de segunda a sexta, então, todo dia, meio-dia e 12, nós trataremos de mentalidade e estratégias para você que quer gerar renda dentro do mundo digital, sacou? Para você que de repente não me conhece e está vendo esse vídeo depois, meu nome é Antar Firak e esse, né, um episódio, é o primeiro episódio dessa série de novos conteúdos que eu vou trazer para você. E hoje eu vou te mostrar 2 erros bizarros que profissionais holísticos cometem, beleza? Presta atenção nisso, porque vai ser muito importante você ter clareza sobre esses obstáculos na sua jornada. Se você é um profissional holístico e busca, né, o maior alcance da sua mensagem, você pode estar cometendo esses erros e de repente não sabe, beleza? Bom, antes de começar, antes de te trazer um conteúdo, eu quero te contar uma historinha de como que eu saí da portaria, porque para quem de repente não sabe, eu trabalhava dentro de uma portaria, eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, porque foi esse emprego que possibilitou que eu desse todos os passos, que eu viesse a me formar como terapeuta, depois trabalhasse aqui de forma online e todos esses passos que eu dei na jornada. Mas eu quero te trazer como que eu saí da portaria até um faturamento de mais de 300 mil reais no mundo digital. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz essa transição? Tenho certeza que essa história tem alguns pontos bem importantes que podem te ajudar na sua jornada, tá bem? Então, fica bem atento para isso. Eu lembro que eu tinha esse conceito muito definido na minha cabeça, porque eu entrei naquele emprego onde eu estava passando por um momento de muita dificuldade na minha vida, dificuldade real mesmo, assim, de necessidade. E naquele momento eu falei, cara, eu preciso dar alguns passos para trás, olhar um pouco para essa assunção, né? Assumir uma responsabilidade maior, de repente fazendo algo que eu não gosto para poder crescer nesse momento, porque do jeito que eu tô nesse momento não dá para mim ficar. E ali eu entrei nessa empresa, né? Comecei a trabalhar como porteiro dessa empresa. Logo a empresa, porque era um serviço terceirizado, né? Logo aí a própria empresa me puxou para dentro e eu comecei a trabalhar ali com eles. Fiquei anos ali. Mas qual que era a minha meta trabalhando naquela empresa? Investir em mim mesmo, no meu desenvolvimento, para ser um bom terapeuta, para ser um bom profissional holístico do desenvolvimento humano e tudo mais, para que eu pudesse viver daquilo que eu amava. Era essa a minha pegada. E ali eu fui, né, vários anos, consegui as minhas formações, comecei a atender como terapeuta e fiquei numa jornada dupla. Então, de segunda a sexta, eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, da noite, certo? Na portaria. E depois eu atendia como terapeuta das 7 horas em diante no centro de São Paulo, que é onde eu vivo. E nos finais de semana também atendia alguns clientes. Só que o que acontece? Eu não tinha volume de atendimento suficiente para, de fato, fazer a transição. Então eu ficava sempre com o pé em 2 barcos. Acho que provavelmente você se você não passou essa situação, provavelmente você está passando ou vai passar ainda. Então, assim, se você está nessa jornada, tá bem? E o que aconteceu comigo? Eu fiquei algum tempo onde eu ficava com o pé em 2 barcos, cara. Eu não conseguia me movimentar para nenhum dos lados, entende? Porque eu não tinha cliente suficiente para manter o nível de vida que eu estava ali naquele momento. E eu não queria voltar a passar dificuldades, então aquilo estava muito claro na minha cabeça, que eu precisava de um pouco mais de segurança. Claro que isso, naquela época eu não via que isso era uma grande desculpa, certo? Mas eu estava passando o meu próprio processo ali de amadurecimento, eu precisava dar aqueles passos naquele tempo, naquele prazo, certo? E aí o que aconteceu? Aquilo foi ficando tão insuportável,
que um belo dia eu olhei e falei assim, cara, eu preciso aprender a trazer mais clientes. Essa é a solução, para que eu possa fazer essa transição, e eu preciso fazer isso urgentemente, senão eu vou ficar maluco, porque eu não estava dando conta. O que eu precisava? Eu precisava entender como ter mais clientes, como vender aquilo que eu oferecia, né, melhor, fazer uma boa oferta para as pessoas. Eu não conseguia, eu tinha aquela trava clássica do terapeuta ou do profissional holístico, que eu não acho certo ganhar com isso e tudo mais. Mas isso é uma profunda balela. Você investiu tempo, você investiu dinheiro da sua vida, saca? Tipo, você colocou muita energia nisso e você mesmo desvaloriza o conhecimento que você tem e o impacto que você poderia ter na vida das pessoas. E eu vou te revelar um código aqui, vou te dar uma chave, tá? Presta atenção nisso. As pessoas, elas não dão valor no que você dá de graça, certo? Eu tenho um curso que é o Mundo Paralelo, e esse curso ele foi dado como bônus para muitas pessoas que participavam do curso de formação de uma amiga minha, que é a Gabriela Rivetti. E o que acontece? Ali dentro daquele processo, cara, muitas pessoas que entraram no produto como brinde, né, como um bônus ali, e um bônus que fazia super sentido para eles começarem a usar a formação como professor de meditação já no mundo digital e gerar renda, a maioria deles nem entrou no curso. Entende? Nem prestou atenção no que tinha ali. E ali tinha uma pepita de ouro para que eles dessem um passo a mais. Então, assim, a maioria das pessoas que recebem alguma coisa de graça, elas não estão no ponto para darem o passo. Como que você sabe que a pessoa está no ponto para dar um passo ali junto com você? Seja em qualquer tipo de jornada que você ofereça. Quando ela se compromete através de um investimento financeiro e de um investimento de tempo, ela estuda aquilo, ela aplica aquilo, percebe? Então, quando ela está nesse ponto, você tem certeza, né? É claro que, né, não existem regras também, mas você tem muito mais, uma porcentagem muito maior de certeza de que essa pessoa esteja comprometida ali com o que você está oferecendo e que vá fazer aquela jornada. Por exemplo, eu tenho uma mentoria de R$3.500. A pessoa que entra na mentoria de R$3.500, eu me dou no direito de cobrar ela muitas vezes e falar, cara, você investiu R$3,5 na mentoria. Vamos lá? Vamos botar para cima, não pode desanimar. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu tô aqui para te ajudar, tanto na questão estratégica quanto na questão de mentalidade. Percebe? Por quê? Pô, você fez um puto investimento, entende? Então vamos lá. E é essa questão: investimento de tempo, investimento de dinheiro. Isso é importante, você tem que aprender a dar valor nisso, tá bem? E aí o que aconteceu na minha jornada? Eu comecei a entender sobre marketing, né? Eu já trabalhei com marketing quando eu era mais moleque, mas eu comecei a entender o marketing no contexto digital. E isso para mim foi uma mudança, né? Eu tive ali uma jornada de dificuldade, demorei um pouco para masterizar o conhecimento, para entender como fazer a parada funcionar, mas quando eu fiz a coisa funcionar, eu falei, uau, tive os primeiros resultados, comecei a ver que a coisa era interessante. Então, o primeiro lançamento que eu fiz quando eu desenvolvi a metodologia do marketing humanizado foi quase R$8.000 de faturamento no primeiro lançamento em menos de uma semana. Cara, eu falei, opa, aqui tem uma coisa interessante. E para mim fazer um faturamento de R$7.000, né, ou quase R$8.000 com o trabalho que eu tinha antes dentro da portaria, demoraria 3 meses, quase 4 meses para fazer esse tipo de faturamento. Então preste atenção nisso, tá? Presta bastante atenção nisso, porque você pode estar cometendo esses erros bizarros que eu vou te revelar agora. Porque assim, dentro da minha jornada, quando eu entrei no mundo digital, eu explodi. E aí o que aconteceu? Eu falei, entendi, cara. Eu lembro de 10 anos atrás, não, menos, né? Bem menos. Alguns anos atrás, que pra mim faz bastante tempo, mas talvez uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu dava as minhas primeiras aulas de meditação, olha que louco, eu não conseguia alunos de graça, né? E passado alguns anos, eu dentro do mundo digital, eu consegui hoje, né, os últimos resultados que eu fiz a apuração aqui no comecinho de novembro, a gente percebeu que a gente já bateu mais de R$350.000 no mundo digital, só com lançamentos. Então, olha essa marca, R$350.000. Eu demoraria, eu estava fazendo as contas aqui, mais de 10 anos para fazer isso, com o salário que eu ganhava na posição que eu ganhava 2 anos atrás, quando eu ainda estava na portaria e tentando dar aquele passo para terapia. O que mudou a minha cabeça? Foi o momento onde a coisa toda se tornou insuportável, onde eu não estava mais conseguindo equilibrar essa jornada dupla. E eu falei, cara, ou eu
dou o meu salto agora, ou isso vai acabar, eu não vou conseguir ter energia para sustentar isso aqui, eu vou ficar meio pancada, fazendo, né, trabalhando, não aguentava mais trabalhar na empresa que eu trabalhava, estava insuportável, porque eu fui subindo de cargo, né, no final ali eu passei para o processo de vendas ali interno do escritório, então foi muito difícil, foi um mês que eu fiquei lá, e assim foi insuportável, e aí eu pedi para sair da empresa, quando eu pedi para sair, eu falei assim, agora é tudo ou nada. Certo? Porque se eu não desse conta, se eu não assumisse a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, eu iria voltar a passar dificuldades. E eu não queria isso. Então a minha força para fazer a coisa acontecer foi muito maior. E essa foi uma grande sacada e lição que eu tive para minha vida inteira. Enquanto a gente fica, né, nesse comodismo de dois pés, né, um pé em cada barco, a gente não dá o sangue. A gente não faz a coisa acontecer. Agora, quando você dá um passo, você queima a ponte, não tem como voltar. Aí você está no ponto certo para você fazer qualquer coisa na sua vida acontecer. E foi o que eu fiz. E aí, qual que foi o resultado de todo esse processo? Mais de 350 mil reais faturados dentro do mundo digital. Isso em vários nichos vinculados ao desenvolvimento humano, como sexualidade, como meditação, nutrição. Cara, coisas que assim... Eu tenho um cliente que também ele tá ali meio na questão do desenvolvimento, autoconhecimento e tal. Então, assim, foram resultados bem expressivos que eu fiz com essa metodologia e que mudaram totalmente a minha percepção de mundo. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de te trazer nessa aula de hoje, porque quando você entende um pouco da história que eu passei, te trazendo aqui, e a grande sacada que eu tive foi o quê? A mentalidade, entende? Eu já te trago uma possibilidade de você fortalecer a sua mentalidade aqui. Porque enquanto se você estiver vivendo com o pé em cada barco, você nunca vai conseguir viver daquilo que você ama de fato. Você tem que, de alguma forma, buscar queimar a ponte. Não tem como voltar mais quando você queima a ponte. E aí, é só aquilo. Você vai fazer com o máximo de intensidade, porque daquilo depende todo o resto. Percebe? Depende da sua sobrevivência. Se você não fizer, não tem quem faça por você. Então esse é um ponto interessante, onde o ser humano ele consegue espremer, sabe, o melhor dele, porque daquele esforço que ele colocar depende de tudo, tá bem? Então esse é o resuminho, né, da minha história, só para você entender e contextualizar, para que eu possa de fato falar os erros mais bizarros que hoje o profissional holístico comete dentro dessa jornada dele aí, dessa missão de vida, né? É uma missão de vida, dessa vivência do propósito. Então, porque para mim, assim, o terapeuta, o profissional holístico, se ele não tá ligado com um propósito profundo, ele não sobrevive, tá? Ele não sobrevive a todas essas mudanças que aconteceram recentemente, tanto com a questão do mundo digital, quanto com a questão do corona, da pandemia. Se você realmente não tem isso como propósito, como uma missão de vida, você não sobrevive, tá bem? Então, é importante você saber todo esse contexto. O que eu quero trazer para você hoje? Os dois erros mais clássicos, tá? De um terapeuta, um profissional holístico, um profissional do desenvolvimento humano em geral. Qual que é o primeiro erro que eu observo? Ele não sabe se diferenciar. Então anota essa parada aí. Primeiro erro bizarro que eu vejo muitos profissionais holísticos cometendo. Ele não sabe se diferenciar. O que significa isso? Ele não sabe se diferenciar porque ele fala... geralmente se colocando numa caixinha com milhares de outras pessoas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, se eu sou Theta Healer, eu começo a falar para todo mundo que eu uso Theta Healing. Então eu me apresento como Theta Healer. Se eu sou reikiano, eu me apresento como reikiano. Se eu sou fisioterapeuta, eu me coloco como fisioterapeuta. O que eu faço quando eu estou me colocando dessa forma? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem poucos segundos quando alguém conhece a gente tem poucos segundos para formar uma impressão que é quase eterna na cabeça da pessoa. Sei lá, os primeiros 15, 20 segundos são cruciais para essa pessoa formar uma imagem de você e nunca mais mudar essa imagem. Então, quando você fala, eu sou fisioterapeuta, eu sou Theta Healer, eu sou professor de meditação, de professor de yoga, quando você fala isso, você está se colocando na mesma caixinha que milhares de outras pessoas. E com isso você não se diferencia, você não se destaca. De nenhuma forma você vai impactar a pessoa com uma novidade. Então anota essa sacada aí. Essa é a primeira chave, é um dos erros mais bizarros, porque isso faz com que você não atraia atenção.
Quando você não atrai atenção, você não é visto. E eu acabei de lembrar do meu tio tinha uma frase que dizia assim: quem não é visto não é lembrado. Olha que louco. Quem não é visto não é lembrado. E a partir dessa perspectiva, se você não está não está expondo o seu trabalho da forma correta, né? Se diferenciando, se mostrando como uma coisa que tem que se destaca da multidão, que é diferente, você nunca vai trazer pessoas. As pessoas não vão te dar visibilidade, ok? Porque existe hoje uma sociedade hipercomunicativa. É muito rápido todas as coisas, nós fazemos tudo com muita celeridade. Logo, para que você chame a atenção das pessoas, você precisa ter alguma coisa diferente. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Se você está na mesma caixinha, você não chama atenção. Então esse é um dos primeiros erros que, assim, a grande maioria, 95% dos profissionais holísticos que eu conheço, cometem, né? E logo acabam não atraindo tanta atenção e consequentemente, não atrai clientes também. Beleza? Qual que é o segundo erro, né? Porque eu tenho números aqui que são números reais, tá? É bem interessante. Eu sempre faço pesquisas com os meus alunos, certo? E eu rodei uma pesquisa, eu estava olhando aqui nos meus dados recentemente, e eu olhei uma pesquisa que eu fiz no começo do ano, né? Bem, assim, não bem, né? Mas um pouco antes desse surto de corona, tá bem? Dessa pandemia, do lockdown e tudo mais. Ali eu tinha mais ou menos 30% de pessoas que já monetizavam o seu conhecimento terapêutico, holístico, sem as mídias digitais. Então, de todas as pessoas que responderam, 30% delas já geravam renda sem o mundo digital, certo? E aí eu fui para uma outra lista. Qual que era a pergunta ali? Você é terapeuta, eles eram todos terapeutas, e você usa as mídias digitais, você já gera renda no mundo digital? 70% não gerava renda no mundo digital. Então, assim, mesmo que já tivessem alguns ali que responderam aquela pesquisa, que geravam renda no offline, eles não geravam renda online. Eles não sabiam como fazer isso. Então, isso é muito forte, isso é muito interessante. Isso é um resultado que tinha lá nessa pesquisa. Depois do lockdown, depois da pandemia, né, ponto mais alto da pandemia, que é onde fechou tudo, todo mundo parou de atender, né, os 3, 4, 5 primeiros meses, não sei, né, para cada pessoa foi de uma forma diferente, mas dentro desse período eu fiz mais alguns lançamentos e a última pesquisa que eu rodei me fez ver que dessa galera, desses 30% que tinham renda online, a renda caiu pelo menos 3 vezes. Olha isso, que absurdo, 3 vezes. Então uma pessoa que estava ali faturando R$2.000, R$2.500, passou a faturar 800, R$900, quando muito. Então olha que loucura o que aconteceu. Olha que loucura. E tudo por quê? Tudo porque não sabiam como usar o mundo digital para gerar renda. Só tinham o offline, o boca a boca, para atrair mais clientes. Quando isso acabou, o que aconteceu? A galera surtou. Vocês não têm noção do quanto de procura eu tive de trabalho nessa pandemia. Aumentou absurdamente, porque as pessoas simplesmente não sabiam como fazer isso. E como elas não sabiam como gerar essa renda através do mundo digital, de fazer isso rápido, elas começaram a procurar. Então houve um aumento exponencial de procura pelo mundo digital. Mas quando as pessoas começaram a procurar, elas viram que não era tão fácil. Então qual que é o segundo erro bizarro? É exatamente o profissional holístico achar que por ele ter um monte de certificado e um monte de conhecimento, ele já está garantido. Muito pelo contrário, nós estamos hoje vivendo uma era que é totalmente voltada para o mundo digital. E se você não está presente aqui nesse lugarzinho, né, com consistência, trazendo conteúdo de valor, você simplesmente não existe hoje. Então, se você não está aqui, a sua profissão ela tende a um desaparecer, sacou? Você vai desaparecer desse currículo profissional, porque não vai ter como você se sustentar sem esse alcance que a mídia digital te proporciona. Porque nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Não sabemos quais vão ser as próximas dificuldades.
E se principalmente, vou falar aqui para você alguma parada muito real e muito sincera, do fundo do meu coração, e principalmente você que é um profissional holístico, um terapeuta, se você não entende que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, no qual, dentro dessa transição planetária, nós estamos entrando em um processo que vai se tornar cada vez mais difícil para as nossas consciências, onde a pressão espiritual vai ser cada vez mais forte para que a gente cresça, se desenvolva, e todo mundo sabe que crescimento e desenvolvimento não é fácil. Se você não entender como um terapeuta que esse é um momento, sabe, de aprofundamento, de dificuldade, que isso vai se expandir, você está perdido, porque você não vai se preparar para isso. Entende? E se você, ainda mais como um terapeuta, não está nesse momento de transição, buscando levar a tua mensagem, alcançar cada vez mais pessoas com aquilo que você tem dentro do seu coração, desculpa, vou te falar uma parada que vai doer. Você não merece ser um terapeuta, sacou? Se você não está pronto e disponível para vir aqui na frente, dar sua cara a tapa e ajudar as pessoas com aquele conhecimento que você tem, num momento como esse que a gente está vivendo, de transição, de ápice de transição planetária, você não está pronto para fazer isso, cara. Você deveria voltar e se preparar melhor, entrar para dentro de si e se questionar. Entende? Se questionar, porque nesse momento que a gente precisa de pessoas que estejam aqui na onde a atenção da maioria dos seres humanos está, que é nesse celularzinho. Então, coloca a tua cara e para de continuar procrastinando algo que é óbvio. Você precisa estar aqui, entende? E assim você não vai cometer esse erro, que é um erro, nossa, é um erro bizarro de fato. Para mim é um erro bizarro um profissional holístico que não está presente no mundo digital. E aí você vai falar assim, ué, mas eu tenho Instagram. Isso não significa nada. Você tem um Instagram e você ficar compartilhando o conteúdo de outras pessoas, frases motivacionais, sem uma estrutura real de trabalho dentro do seu Instagram, ou do seu Facebook, ou seja lá do que for, do seu YouTube, isso não adianta nada. Quando eu falo estar presente no digital, é realmente estar com consistência, com uma estratégia por trás, bem desenhada, algo que esteja gerando renda para você, entende? Que esteja transformando vidas, que esteja crescendo em um movimento de plena expansão, assim como é o universo, sacou? Então assim, isso é presença digital, beleza? E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento em que você estabelece você corta esses dois erros, né? Esses dois erros bizarros, que é o quê? Aprender a se apresentar de uma forma diferente e ter uma presença consistente no mundo digital, o que vai acontecer para você? Você vai impactar pessoas. Cada vez mais você vai impactar as pessoas, porque elas conseguem ver que você está presente no digital, certo? Com consistência, e você é uma pessoa diferente. Você traz uma posição diferente. Com isso, o que acontece? Você impacta mais pessoas, traz ela para perto de você e transforma ela, tornando ela seu cliente. Porque a partir do momento que você torna uma pessoa cliente, olha, pega essa sacada, tá? Quando você vende para alguém, você não está num processo egoísta. Você está... A única possibilidade de você transformar a vida de uma pessoa é você vendendo para ela. Quando você vende um produto ou um serviço, você tem a possibilidade de se dedicar inteiramente, porque ela fez um investimento no seu tempo e você pode se dedicar totalmente àquela pessoa. Então, quebra esse padrão, tá? De ganhar dinheiro, de vender e tudo mais. Quando você vende para uma pessoa, ela te faz um investimento financeiro, você pode dar o melhor que você tem ali para ela, entende? Um conhecimento mais organizado. Então, isso é muito importante, porque é a partir disso que você vai transformar a vida dela e vai gerar rentabilidade para dentro do seu negócio também. E, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E se você não fizer essa parada, pode escrever o que eu estou te falando. Se você não fizer uma parada como essa, você não vai conseguir estar inserido dentro do contexto digital, logo você vai desistir. Você não vai conseguir se sustentar usando as ferramentas antigas, tá bem? Hoje o futuro está no mundo digital, e se você não se adaptar, eu tenho certeza absoluta que você vai desistir muito em breve, porque você não vai conseguir se sustentar fazendo aquilo que você ama, beleza? E como que você começa? Como que você pode começar a modificar todos esses erros, né? Tanto em questão a sua diferenciação, quanto em questão a sua presença no digital? Eu aconselharia você a trabalhar o seu posicionamento.
O posicionamento é um conceito muito amplo, tá? E existem várias definições. Mas aqui o que significa posicionamento de uma forma resumida e simplificada para você? Significa você tomar uma posição dentro da mente do seu cliente potencial que só você tem, ok? Só você tem. Então pense, se você fala que você é um reikiano, terapeuta reikiano, terapeuta Theta Healer, sei lá como você se apresenta, você está se colocando numa caixinha que já existem muitas outras pessoas. Logo, isso é um péssimo posicionamento. Você tem que se posicionar de uma forma que seja único, que seja apenas você. E como que você faz isso? Você vai criar um movimento. Olha que interessante isso. Você cria um movimento com valores e ideias diferentes das que o mercado tem. Algo que seja uma grande ideia para você. Vou te dar um exemplo. O marketing humanizado, para mim, que é voltada, essa metodologia que eu criei, que é voltada para profissionais holísticos, é uma forma de que eu crie um posicionamento único na cabeça do meu cliente potencial. Então você que está vendo isso, quando você entra em contato com toda essa sistemática que é o marketing humanizado, você começa a perceber que eu não estou falando de técnicas agressivas do mundo digital, coisas que já passaram, já estão batidas. Estou falando de marketing humanizado com foco em relacionamento, em criar vínculo profundo com a audiência e um sistema natural de conversão, que faz com que seja inevitável essa pessoa passar da sua audiência para um fã, de um fã para um cliente, um aluno. Percebe? É um sistema natural. Então isso muda todo o jogo. Com isso eu crio uma nova caixinha na sua cabeça que até então você não conhecia. E agora comigo aqui te apresentando você passa a conhecer. É essa mesma coisa que você tem que fazer. Você precisa criar um movimento, tá? Um movimento que seja único para a sua audiência e uma forma de engajar ele dentro desse movimento. Como que você faz isso? Sendo um líder desse movimento, sendo a líder desse movimento. Porque quando você faz isso, você cria um movimento que é só seu e você se coloca na frente, né? Mostrando para onde esse movimento está indo, qual o resultado que esse movimento, qual o destino da viagem desse movimento, para onde nós estamos viajando, qual que é o destino disso. Quando você mostra claramente e você está disposto consistentemente a guiar essas pessoas até esse resultado, você tem um posicionamento muito poderoso, tá? Você criou um movimento que vai se dirigir a um determinado destino e você é o líder desse movimento que vai se certificar de que cada pessoa que compre aquela ideia, que ela chegue naquele resultado, que ela chegue naquele destino. Quando você fizer isso, você vai ter um posicionamento incrível, que vai ser diferente de todo mundo e você vai ser único. E sabe o que é mais legal? Você evita cópias, porque quando você faz uma parada dessa, não tem como alguém copiar o que você é enquanto liderança. Então isso é importante, você aprender a ser líder do seu movimento, você aprender a ser líder, a liderar aquelas pessoas em uma determinada jornada. Isso não quer dizer que você não tenha defeitos, isso também não quer dizer que você olhar para você e falar assim, nossa, mas eu sou uma pessoa cheia de dificuldades, como eu vou fazer, como eu vou liderar o movimento? Isso é mais simples do que você pensa, é simplesmente você entender que você vai ser o guia de uma jornada, entende? Uma jornada que vai entregar um resultado XYZ. Quando você entender que você é o líder, que você é o guia de uma jornada que vai levar até um resultado, entenda, você não está aqui para salvar a vida de ninguém, para mudar a vida de ninguém, transformar a vida, entende? Não é isso. Você está aqui para entregar um resultado XYZ. O que você tem que ter clareza apenas é qual o resultado que eu quero entregar para a minha audiência. Essa é a clareza, porque quando você traz isso, fica muito mais fácil de você criar um movimento que se direciona para a busca daquele resultado, no qual você lidera as pessoas para aquele destino, aquela Roma, como a gente gosta de chamar. Então pega essa chave, tá? Isso é muito importante e vai fazer toda a diferença no seu caminho, beleza? Então assim, seja o líder desse movimento, orientado para um resultado XYZ, seja lá qual ele for, beleza? E eu tenho aqui, né, às vezes as pessoas perguntam, mas você tem exemplo de alguém que fez? Eu já fiz muito isso, mas eu tenho exemplo de duas alunas que recentemente fizeram isso, que é a Ana Monteiro e a Priscila Pancini, que elas executaram os primeiros lançamentos delas, né, no mundo digital, não tinham presença no mundo digital, não sabiam como rentabilizar antes, e fizeram os primeiros lançamentos, já trouxeram ali as suas primeiras vendas, já entenderam como rentabilizar e estão agora cada vez mais aprimorando. Mas o mais interessante é o quê? O posicionamento que elas tomaram. Isso é o mais bonito de se ver, porque elas começaram a criar movimentos de mulheres a partir realmente de uma proposta de busca de autoconhecimento.
Então elas se empoderaram nesse ponto de criar realmente um movimento e serem líderes daquele movimento. Percebe? E com isso elas guiam outras mulheres dentro dessa jornada. Então é muito bonito, é muito interessante o que acontece, realmente vira ali quase como uma família, sabe? Tem uma geração de energia que é incrível quando você cria isso e você se torna uma pessoa única e sai realmente desse oceano vermelho de competitividade. Beleza? Então você tem exemplo, você pode procurar o trabalho tanto da Ana Monteiro quanto da Priscila Pancini, que são trabalhos incríveis e mostram exatamente todo o marketing humanizado, que elas são minhas alunas, mostram ali o marketing humanizado sendo executado na prática. Então vale a pena você conferir, tá bem? E para finalizar, eu quero te deixar um recado muito importante, beleza? Eu estou com as vagas abertas do Protocolo TIG, que é o meu produto porta de entrada. É um produto assim, que dentro da Black Friday, né, tá com 50% de desconto. Black Friday não, desculpa, Black November, né, dentro da Hotmart, lá tá com 50% de desconto e as vagas estão abertas aí até o final de novembro. Então você vai ouvir eu falar muito disso. O link tá na minha bio, tá bom? Se você quiser conhecer o protocolo, ele tá, é ridículo, absurdamente barato, tá? Absurdamente barato para você entrar dentro do protocolo e ter acesso ali aos fundamentos do marketing humanizado e um plano de ação que vai fazer você já gerar pelo menos R$1.000 por mês. Tá? Se você aplicar ali direitinho, você consegue gerar no mínimo R$1.000 por mês com aquele plano de ação que tem ali dentro do protocolo. O nome do produto é Protocolo TIG, Protocolo Terapeuta no Instagram. Então, se você é um terapeuta, profissional holístico ou mesmo trabalha com desenvolvimento humano, você vai encontrar ali 4 módulos muito rápidos, incluindo alguns bônus como o cronograma de conteúdo, como você, né? As pessoas costumam perguntar o que postar, como postar, quando postar. Você tem tudo ali organizado e você tem 4 módulos dentro desse curso. O primeiro módulo é a questão do posicionamento, esse que eu estou falando aqui para você. Você vai aprender a fazer detalhadamente um posicionamento com muita clareza e vai ser muito poderoso isso para você. Eu te ensino lá no segundo módulo a criar um conteúdo de alto impacto que vai engajar realmente as pessoas e vai tocar naquele ponto emocional. Terceiro módulo, criação de audiência, como você cria uma audiência que está pronta para comprar o que você quer oferecer. E quarto módulo, como você fazer uma oferta irresistível, tá bem? Então esses 4 módulos compõem o protocolo TIG. Você tem uma oportunidade única aí que vai se estender por novembro inteiro, né, com 50% de desconto. Então eu deixo essa chamada para você. Se você se interessar, o link está aqui na minha bio. Entra lá, clica, faz a sua compra rápida também, porque eu não sei até quando esse Black November ele vai durar exatamente dentro da Hotmart. Eu até tenho que me informar, na verdade, em relação a isso para te trazer mais clareza. Mas você tem aí essa oportunidade com 50% de desconto, beleza? Bom, era o que eu tinha para te trazer hoje, espero que você tenha curtido. Toma cuidado com esses 2 erros bizarros também, aprenda a se diferenciar, aprenda a usar o mundo digital como uma ferramenta de alcance, né, para alcançar mais pessoas com a sua mensagem e gerar um negócio que seja rentável e transformador, porque a sacada quanto mais rentabilidade você tem através do mundo digital, mais alcance o seu negócio vai ter. E o que acontece? Você consegue impactar mais pessoas, logo a tua missão se expande, o teu propósito é cumprido e todo mundo vive esse ganha-ganha-ganha, sabe? Porque é muito incrível o que acontece quando você usa essa plataforma aqui de forma assertiva, com uma estratégia, com um método, algo claro na sua frente, beleza? Então fica a dica aí, se você quiser entrar, clica no link da bio, tá lá para você o link de acesso ao protocolo terapeuta no Instagram. Agradeço a sua presença, tamo junto, eu te vejo amanhã, 12h12, com mais um episódio do Diário de um Educador Digital. Tamo junto, grande abraço!